Vamos dar sequência nela ali então. Até semana passada, a gente começou a dar uma olhada em como funcionam a parte das solenoides, certo? Que basicamente são ali uma bobina que forma um eletroímã, que quando passa uma corrente elétrica nessa bobina, ele basicamente vai acionar a nossa válvula e fazer com que ela mude de posição, né? Então, são os que a gente chama de válvulas eletropneumáticas, que daí elas vão ter o acionamento de ar e vão ter a mudança de posição a partir das solenoides, que é quando passa a corrente elétrica. Hoje, nós vamos dar uma olhada no que nós conhecemos como relés, tá? Então, quando a gente tem um circuito eletropneumático, dificilmente a gente não vai ter um relé. O que seria um relé? Basicamente, ele vai ser como se fosse um sistema auxiliar para cortar a energia de uma determinada parte do sistema. Conforme a gente vai tendo sequências maiores no nossos diagramas eletropneumáticos, na parte elétrica, a gente vai ver que eles vão começar a entrar em conflito. Tem vezes que a gente não quer que em determinada parte do nosso sistema vai ter energia e tem vezes que a gente vai querer. Isso a gente vai conseguir fazer o corte utilizando o tal do relé, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, os relés basicamente são esses carinhas aqui representados no desenho, tá? E a gente vai ter ele de uma forma representativa aqui, ó. Então, o relé, no caso, o relé B1 aqui, quando passa energia nesse relé aqui, ele vai fechar o comando aqui do nosso sistema, fazendo com que passe energia nessa outra linha aqui, tá? Vamos fazer lá o nosso circuito eletropneumático aqui no Fluid Sim, para a gente fazer a simulação de como que esse sistema estaria funcionando. Então, nós vamos lá fazer de novo, arrumar um cilindro de duplação. Fazer primeiro o diagrama pneumático, né? Vamos arrumar as válvulas reguladoras de fluxo. Um pouquinho mais para cima. Então vamos rotacionar ela aqui. Duas válvulas reguladoras de fluxo. Vamos arrumar as 5 duas vias que vai fazer o comando delas. Como nós vamos utilizar só um relé agora, vamos deixar ela com acionamento pneumático, acionamento elétrico aqui com solenoide, e vamos deixar com retorno por mola, tá? E daí arrumar ali o compressor e o kit lubrifio aqui embaixo. Beleza. Conexões 5 e 3 nós deixamos todas com silenciador. Até semana passada, como que nós estávamos fazendo, então, a parte do circuito elétrico para a gente comandar esse sistema aqui? Nós estávamos pegando lá a nossa fonte de alimentação, então nós tínhamos 0 volts e 24 volts. Opa! A pilha do meu mouse está meio ruim já, pelo visto. Tá. 0 volts e o 24 volts aqui. Aí, como que nós estávamos fazendo? Nós adicionávamos a solenoide. Aqui. Eu vim mais para baixo um pouco. Adicionávamos a válvula solenoide aqui. Dávamos um nome para ela. Então, aqui no caso, Y1. Aqui ia ser a solenoide Y1 também. E daí nós adicionávamos ali um botão para a gente fazer o acionamento dela. Certo? Então, aqui o PB1, que era o Push Button 1. Se a gente for fazer nosso sistema aqui também, quando nós apertamos o botão,
ele passa energia pela solenoide e ele faz com que o sistema avance, certo? Agora, nós vamos acrescentar aqui o que a gente chama de relé. Então, ao invés da solenoide direto aqui, nós vamos arrumar aqui um relé, que é esse relé. Ele está ali em cima da válvula solenoide, no Festus, no Fluid Sim, tá? E nós vamos chamar ele de relé. Geralmente a gente chama ele de K. Então esse aqui vai ser o relé K1. Então aqui vai ser o nosso relé K1. E nós vamos puxar a válvula solenoide aqui do lado. Nossa válvula Y1. Fazer a conexão aqui. E vamos arrumar um interruptor aqui, tá? Basicamente o relé vai funcionar da seguinte forma. Quando nós tivermos, e vamos nomear esse interruptor aqui de K1 também, tá? Quando nós tivermos uma corrente passando pelo nosso relé K1, ele vai fazer o contato aqui e vai fazer com que essa linha da direita aqui fique energizada também, tá? Nesse primeiro momento, ele não é tão importante porque ele é um sistema bem simples, mas conforme nós vamos fazendo sistemas mais complexos, nós vamos precisar utilizar esse tipo de comando para que a gente consiga fazer a energização ou não de algumas das linhas que a gente vai ter, tá? Então a gente vai executar ele aqui. No momento que a gente clica no botão, ele passa energia pelo K1 aqui embaixo, consequentemente ele fecha aqui, tá? Isso basicamente faz com que o cilindro avance e quando nós soltamos ele retorna. Nós podemos ter conectores de relé abertos, como é esse aqui, ou nós podemos ter conectores que vêm normalmente fechados também, tá? Nesse caso aqui, se nós tivermos um conector normalmente fechado, no momento em que nós energizarmos o sistema, ele já vai passar a corrente. E no momento que nós apertarmos o botão, ele vai fazer o retorno do cilindro, tá? Então nós podemos fazer para que o sistema, com que ele esteja normalmente aberto e quando passar energia pelo relé, ele faça com que entre em contato e passe energia na linha, ou nós podemos fazer com que ele corte energia da linha, tá? Ó. Então antes estava abrindo, agora está fechando. Se nós formos pegar como que ele ficaria na bancada, é basicamente isso daqui que é o relé na bancada, tá? Antes nós tínhamos lá os botões, né? Que ele era aberto ou fechado. Aqui nós temos o relé. Então aqui, ó, na esquerda, nós temos como se fosse aquela parte aqui, ó. Esses dois conectores aqui são o conector A1 e A2 aqui desse canto. Então, ele sai do botão e ele ia vir por A1, que no caso seria o A1 aqui, ó. Ele tá até com a mesma nomenclatura, tá? A1. E daí ele vai sair do A2 e iria voltar lá pro 24 volts, tá? Aí, esses outros conectores aqui, ó, nós temos, se ele for fechado, nós vamos usar o conector 12 e o conector 11, e se ele for aberto, nós vamos usar o conector 14 e o conector 11, tá? Isso se a gente estivesse lá na bancada montando um sisteminha aqui mesmo. Então, para cada relé que a gente vai ter, no caso das bancadas, a gente tem várias conexões aqui que a gente pode utilizar ela também, tá? Geralmente são 4, os que vêm aqui, os padrãozinhos. Aqui, por exemplo, nós temos um conjunto com 3 relés, né? K1, K2 e K3. Geralmente eles vêm assim nas bancadas da festa, né? Assim como as botoeiras também, vem 1, 2 e 3 aqui. Que é justamente para a gente conseguir, como eu estava comentando com vocês na aula passada, a gente conseguir montar vários tipos de sistemas da mesma forma, tá? Mas, quando a gente compra, vem um relé separado e vem as conexões ali separadas também. Então, tem que tomar um pouco de cuidado na hora que a gente está
fazendo a montagem, se for um sistema ali mesmo, porque ele não vai estar todo separadinho, assim, bonitinho. Você vai ter um relé, que é uma pecinha pequena, né, uma pecinha basicamente dessa forma aqui, que a gente vai ter as conexões ali para a gente fazer de entrada e saída também, tá? Nós não temos só relés simples também. Nós temos o que nós chamamos de relés temporizadores, tá? Aqui, deixa eu puxar de volta aqui o K1 só. Então, se ao invés desse relé aqui, eu posso usar o relé temporizador aqui também, tá? Esse relé temporizador, como o próprio nome dele já indica, é quando eu quero setar um tempo no acionamento do meu sistema. Então, no caso aqui, ele vem com um padrão 5 segundos, tá? Eu posso mudar esses 5 segundos para menos ou para mais. Vamos deixar os 5 por enquanto. Temos dois tipos, tá? Nós temos o relé que a gente aperta, ele fica 5 segundos acionado e depois ele volta. E nós temos o relé que nós temos que deixar ele acionado por 5 segundos para daí ele dar início ao sistema. Vou mostrar a diferença dos dois. Primeiro tipo, esse que é completamente branco e tem o xizinho aqui. Quando eu aperto o botão, eu tenho que ficar segurando ele acionado por 5 segundos para daí ele ir. Ah, eu esqueci de nomear ali, perdão. Aqui tem que ser K1, o label, né? E aqui ele tem que ser K1 aqui também, senão ele não vai entender. Ó, ele já mudou a simbologia ali também, entendendo que era um relé. Então, primeiro tipo, apertei, ele tem que ficar acionado por 5 segundos para daí ele ir para frente. Então, é como se fosse um temporizador que fosse me falar, por exemplo, só aciona o cilindro depois de 5 segundos que o operador acionou o botão, por exemplo. E no momento em que parar, ele volta. Ó. Então, ele acionou, espera 5 segundos e vai. Segundo relé. É um relé que ele vai ficar acionado por 5 segundos e depois volta. Então aqui vamos tirar, vamos arrumar o outro relé aqui agora. E vamos chamar ele de K1 aqui também. O segundo relé, eu aciono e ele já vai manter acionado por 5 segundos. Então vamos supor que eu queira segurar uma peça no lugar, por exemplo. Ah, é uma prensa que ela vai segurar, por exemplo, para um segundo cilindro fazer a dobra. Então, o segundo cilindro demora 10 segundos, por exemplo, para fazer a dobra. Então, eu peço que o relé segure por 10 segundos, enquanto o segundo cilindro faz a dobra. Depois, ele já solta e faz, tá? Esse tempo aqui, logicamente, ele é programável. Então, como ele é um sistema pneumático, para a parte do acionamento, mas ele é elétrico, no nosso diagrama aqui de acionamento da solenoide, a gente consegue setar basicamente o valor que a gente quiser, tá? Consegue setar o valor quebrado e assim por diante. A gente só precisa fazer essa regulagem e geralmente ela é feita pelos operadores conforme eles vão trabalhando. Principalmente quem trabalhou com caldeira já deve ter visto essa parte dos acionamentos assim, tá? Então, de novo, o outro eu tenho que ficar segurando o botão por 5 segundos para daí ele acionar. Esse daqui, eu apertei uma vez, ele já vai manter acionado por 5 segundos, independente de estar passando energia nele ou não. Ele recebeu um sinal, ele fica com aquele sinal por 5 segundos. No caso, 5 porque é o padrão, né? Se eu der um duplo clique aqui com ele, ele tem ali o delay time, que eu posso setar de 0 a 100 aqui no software. Mas tem relés que a gente consegue setar por até mais tempo se a gente precisar. Então, ó, se eu deixar como 10 aqui, eu consigo vir e ele vai segurar, ao invés de ficar segurando por 5 segundos, ele vai ficar segurando ali por 10 segundos daí também, tá? Basicamente é isso, que é dessa forma que funciona um relé. Então a gente quer que ele feche contato ou que ele abra o contato de um sistema quando
passar energia por ele. E a gente pode deixar ele setado com tempo, ou a gente pode deixar não setado, tá? Geralmente ele vai ter ali a parte da regulagem do tempo, só que a gente vai fazer mais sistemas que são independentes de relé com tempo, só para a gente entender como é que funciona mais a parte da lógica deles daí. Tranquilo, gurizada? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Beleza. Bom, quando a gente tem relés, então, a gente começa a fazer alguns sistemas um pouco mais elaborados com eles, digamos assim, para que a gente consiga botar eles em funcionamento. Então, vamos supor que a gente queira fazer um outro sistema que a gente queira arrumar com uma sequência e arrumar um temporizador, tá? E a gente quer fazer, a gente consegue fazer ele com o nosso relé. Se a gente quiser fazer um sistema dessa forma, a gente tem que, vamos elaborar uma sequência simples primeiro. Vamos fazer um com um único cilindro que seja com o temporizador ali. Então, se a gente tiver, por exemplo, vai o A, segura um pouco, depois, na hora que ele retorna, segura mais um pouco para ele poder ir de novo, por exemplo. Então, seria como se fosse uma sequência, se a gente fosse pegar aqui. Lembro que tem o... Quando a gente via na parte do a mais, a menos e tudo mais, tinha a parte do T, né? Então, se ele for a mais, aí a gente arruma um tempo, daí a menos, e a gente arruma um tempo aqui também, como se fosse mais ou menos dessa forma, tá? Vamos arrumar aqui, então, o nosso sistema como se a gente fosse fazer aqui. Então, nosso sistema elétrico aqui primeiro. Vamos desmontar ele aqui. Vamos fazer ele desde o início. Então, vamos puxar aqui o 0 volts e o 24 volts de novo. Nós vamos precisar daí de o primeiro relé aqui, a gente vai arrumar, vai ser o K1. E nós vamos fazer aqui um botão de acionamento. Nós vamos precisar adicionar daí os começo e fim de curso aqui, né? Então, A0 e A1. Para que ele saiba que ele chegou lá no final. Aqui, então, vai ser o botão 1. Vamos adicionar daí um relé de tempo para ele segurar por um tempo lá. Vamos deixar o padrão do 5 segundos ali mesmo. Aqui, e vamos adicionar um relé aqui também. Então, esse primeiro relé aqui vai ser o relé D1. Esse relé de tempo aqui. E esse aqui vai ser o nosso relé D2. Vamos fazer a montagem dele aqui também. Aí nós vamos pegar a nossa válvula solenoide, nossa Y1, e ligar ela aqui também. Bom, nós vamos fazer o acionamento dessa válvula solenoide aqui quando ele tiver só quando a gente apertar aqui e fizer o acionamento do nosso primeiro relé, o K1. Então vamos puxar aqui um
interruptor, normalmente aberto, aqui. E vamos puxar a conexão lá em cima. Esse aqui vai ser o nosso conector do relé K1. Então, no momento que energizar o K1, a gente vai fazer com que passe energia aqui, tá? Aí, o temporizador 2, nós vamos arrumar, basicamente, a conexão quando ele passar pelo temporizador 1. Então, nós vamos deixar aqui uma conexão aberta também. Aqui. E vamos deixar quando ele passar no temporizador 1, ele vai acionar o segundo relé. Então aqui, D1. Ele vai ficar como um outro erro. E aqui nós vamos arrumar um fechado para ser na parte da volta. Tá? Esse aqui então vai ser o D2. Então aqui, e fazemos a conexão dele aqui também. Tá? Quando nós formos executar o nosso sistema, o D2 está normalmente fechado, tá? Então, quando nós apertarmos aqui, deixa eu deixar um fator de slow motion maior aqui. Quando nós apertarmos aqui, só um minutinho. Quando nós apertarmos ele por 5 segundos, ele vai... tá, só um minutinho que ele não funcionou como eu queria. Aqui isso tem que ser aberto. E eu me confundi, eu acho. Não, peraí. Ele não vai passar aqui daí. Tá, o que que eu fiz de errado? Só deixa eu ver aqui. Não, tá certo antes. Tem que ser fechado mesmo para ele poder passar. D2, beleza. Aqui, Y1, K1 ali. D2 aqui. D1 aqui normalmente aberto, tá certo. Beleza. Acionamos ele aqui então. Mantemos acionados. A gente vai ter que... É o fator de slow motion que tá pegando, ele vai ficar 10 vezes mais devagar. Ó. Acionamos ele aqui. Ele vai esperar os 5 segundos. E daí ele já reseta de forma automática o sistema. Era só o fator de slow motion que estava me confundindo. Então aqui, ó, na hora que nós apertamos aqui, ele basicamente vai esperar, na hora que a gente aperta, ele está normalmente fechado aqui, ele vai passar sinal para o K1 e vai passar sinal para o D1, tá? No momento que ele passa sinal para o K1, ele faz com que a solenoide avance, né? Porque ele fecha o circuito aqui na parte bem da direita, né? No caso na linha 4. E ele faz com que o D2 seja acionado aqui também. O D2, ele vai basicamente cortar o sinal aqui. Então ele basicamente está dizendo para a gente que ele vai fechar aqui depois dos 5 segundos aqui do D2, tá? Como a gente aperta, ele demora 5 segundos para fazer o retorno, e daí ele tem 5 segundos aqui até ele fazer o D2 para que a gente consiga acionar o sistema de novo, tá? Então, na hora que ele espera 5 segundos até ele conseguir ir para frente, né? E
até ele conseguir, ele espera 5 segundos acionado, e daí ele vai fazer o corte do sinal depois dos 5 segundos. Se a gente fizer com uma botoeira com trava, ao invés dessa botoeira simples, né, a gente tirar a botoeira normal, a gente arrumar uma botoeira com trava aqui, aquela que tem o Vzinho de trava, igual nas pneumáticas. Ó, vamos deixar ela com a botoeira aqui. Então, ele basicamente vai continuar fazendo esse ciclo de esperar 5 segundos toda vez. Ó, espera 5 segundos, retorna. Espera 5 segundos e avança. Espera mais 5 segundos, retorna. E assim por diante. E ele vai funcionar nessa forma desse ciclo até que eu venha aí, desligue a botoeira aqui também, tá? Pode falar, Mike. Boa noite, professor. Não, ali o D1, D2 seria os microfim de curso ali a 0 a 1, seria isso? Não, Michael. Dessa vez a gente está lidando como a gente pode esquecer os fim de cursos aqui agora, tá? Então aqui nesse caso a gente não precisa. A gente está trabalhando apenas com a parte elétrica da coisa mesmo, tá? Então aqui, ó, ele seria como se fosse aqui, ó. O K1 é como se fosse esse diagramazinho aqui. Como se ele fosse aqui. Então, na hora que eu tenho aqui, ó, esse K1 aqui, seria essa parte aqui, ó, no canto. Seria esse carinha aqui. Sim, é então, parecido com uma bobina de uma contatora, professor. Basicamente a mesma coisa. Tá? Aí o que a gente vai ter aqui? Entra no A1, entra no A1. Do A2, né? Ele vai vir para cá e vai ter o A2 aqui também, que é essa conexão aqui de baixo. Então, ele veio do D2. Então, eu vou ter um relé com tempo, que seria o D2. Então, poderia ser, por exemplo, o K2 aqui, poderia ser um relé com tempo, por exemplo, que eu setasse. Aí, então, sim, eu pegaria ele aqui e arrumaria ele para cá. E daí ele sairia daqui e iria para o 24 volts, que no caso é a nossa alimentação, nossa fonte de alimentação. Aí ele vai ter as conexões dele aqui, ó, que é essa do K1, que são essas conexõezinhas como se fosse aqui do lado, ó. Então essas três. Quando eu quero usar ele normalmente aberto, eu vou usar a conexão 14 e a conexão 11. Que daí ele fica aberto, ele não tem contato os dois aqui. E quando eu quero usar ele normalmente fechado, eu vou usar o 12 e vou usar o 11. Então no caso, por exemplo, do D2, eu teria que pegar essa e essa, tá? É o 12 e 11 normalmente fechado, isso. Normalmente fechado. E no caso do D1, ele está normalmente aberto, então a gente teria que usar, por exemplo, 14 e o 11 e o 14 aqui, tá? No caso, esse daqui é um relé da bancada da festa, tá? Que a gente consegue simular vários sistemas eletropneumáticos com, digamos, alguns pequenos painéis ali. Se a gente fosse pegar normalmente, a gente teria que ir lá e comprar um relézinho pequeno mesmo para a máquina que a gente está utilizando, né? Então a gente ia lá e ia pegar uma peça e daí ele tem ali as conexões marcadas ali em cima também, ó. Como que ele funciona normalmente aberto, como que ele funciona normalmente fechado. Aí a gente tem que pegar um relé, por exemplo, de 24 volts, que é para suportar a corrente que a gente ia estar aplicando. Mas é basicamente isso, ó. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Conexões 11, 12 e 14. Mesmo esquema, a opção para mudar aqui para você comprar de outro, mas de saída. Então ele seria basicamente dessa forma. Não sei se eu consegui mais ou menos te orientar. Então aqui tem aqueles parafusinhos que a gente arrumaria ali, por exemplo, o fio, né? E só apertaria para ele ficar conectado. Sim, o comum ali, normalmente fechado nesse desenho entre o 11 e o 12, que nem lá onde o senhor mostrou, né? E normalmente aberto entre o 11 e o 14.
Isso, exato. Ó. Ele tem as mesmas conexões, né? Que seriam essas três aqui. Isso aí, Aí ele professor. tem as mesmas conexões, inclusive com o mesmo, inclusive com o mesmo número. Ó, normalmente aberto seria o 11 e o 14, e normalmente fechado o 11 e o 12. Isso aí, só que em inglês ali, NC, closet, NO, aberto, open, né, professor? Exatamente, Mike. É o mesmo esquema. Aí, no caso, lógico, se a gente tivesse no laboratório, não teria um cara desse aqui, né? Justamente porque a gente usa lá na bancada um sistema da festa que é esse para facilitar a nossa montagem, né? Conexão rápida ali e tudo mais, não precisa ficar afrouxando e apertando e tudo mais, mas seria basicamente dessa forma. Eu não sei se todo mundo consegue visualizar assim, mais ou menos, esse sistema sendo montado daí. Sim, mas seria, pena essa pandemia, seria interessante a gente fazer a montagem, né, professor? Seria mais Assim, didático e seria melhor na prática, assim, mas não tem como, né? infelizmente a gente não tem como, né? A gente pode simular aqui o máximo que a gente consegue, digamos, com a parte do simulador da festa, mas querendo ou não, vocês têm que saber que essa parte da montagem em si mesmo, infelizmente a gente não tem como fazer, porque seria só basicamente se todo mundo comprasse um monte de relé e fosse acompanhando, mas é inviável para a gente agora, né?